Foi? Oi! Oi, gente, voltamos. Essa é a Thaís e essa é a parte 2 do nosso vídeo falando sobre o processo de vir estudar nos Estados Unidos. Eu tô aqui com o Miguel Abdala e com a Heloísa Zaparoli. E se você ainda não viu a parte 1, eu ia dizer pra pessoa voltar e ver. Veja! Não, se inscreve no canal. Tá! Essa é a parte 2 e a gente agora quer conseguir responder um pouco sobre o processo burocrático de conseguir vir estudar aqui fora. Aqui dentro. De estudar fora e contando o passo a passo, né, assim, quanto tempo levou, quais foram os esforços que a gente teve que fazer, o contato que a gente fez, deixou de fazer, enfim. Lembrando que o Miguel está fazendo aqui o doutorado pleno nos Estados Unidos e eu e a Heloísa estamos fazendo o doutorado sanduíche, né, eu vim fazer 1 ano, a Heloísa fez 16 meses. E é isto. Bom, vou começar um pouco dando a introdução de como foi pra mim. Eu descobri meio que no meio do caminho, assim, do doutorado, quando abriu a bolsa, né, abriu o edital, saiu o edital, e eu pensei, nossa, tô apta, daí comecei a ver as coisinhas que tinham lá, e aí eu pensei, por que não, né, já tô aqui, vou tentar me inscrever. Então foi meio que, não façam isso em casa, né, se preparem com antecedência, mas comigo foi assim. Eu acho que contigo não, porque tu já sabia que queria. Conta um pouco como é pra poder vir fazer o doutorado pleno, uma pessoa que tem mestrado, ou então que já quer sair da graduação, e vir tentar o doutorado aqui. Qual é o primeiro passo? O que é que ela precisa fazer? Tá. Eu vou descrever como é que é o processo seletivo aqui para o doutorado na UNR, em português, evidentemente, mas já se liga aqui na descrição do vídeo, que tem o site da UNR com todas as informações. Ai, meu Deus! Certo? Tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita e já dá o joinha aqui no vídeo. Mas basicamente o que você precisa? Você precisa de... organizado, né? Você precisa de 4 coisas para fazer o doutorado aqui. Até o dia 1º de dezembro de cada ano, é quando encerra o processo seletivo para o ano seguinte. Você precisa de proficiência de inglês. Só me dá rápido. É porque tu ficou pedindo um negócio? Só que ia aparecer ele falando Mas é e tu... rápido. Aqui, ó. Tangerina, né? Ei. Na tela. Eu tenho uma dúvida. Isso é só pra UNR ou é pra todas as universidades? Eu vou fazer essa dúvida. Eu vou perguntar. Então, para o doutorado em análise de comportamento na UNR, 4 coisas. Você precisa das provas de proficiência, de cartas de recomendação. Qual era a nota de proficiência? Precisa fazer o TOEFL e o GRE. Os dois? 2, isso. O TOEFL, a nota de corte era 82. E era nota de corte. Se você tirar menos que 82, você não pode começar o processo. Você não pode nem entrar. Pra quem não sabe, o TOEFL, eu acredito que todo mundo saiba, mas o TOEFL é um exame de proficiência que atesta o seu nível de fluência em outra língua, no caso, o inglês. E aí é uma prova, explica um pouquinho como é a prova em si, porque tem mais de um TOEFL também, por exemplo. Tem que ser o TOEFL o completo, que são as 4 proficiências. Então fala, né? Fala, conversação, escuta, escrita e... Como é que fala? Interpretação, eu acho, leitura. Leitura, isso. Leitura. Então, a prova são essas 4 valências, né? Essas 4 habilidades que você precisa desenvolver. No final, você faz um somatório de todos os pontos que você conseguiu nessas fases, né? Nessas formas de prova, nessas competências. E o máximo, né, são 120 pontos. Para você conseguir iniciar o processo seletivo, só para conseguir se inscrever, você precisa de mais de 82 pontos no TOEFL. Aqui é por pontuação. No site, na minha época, estava até atrasado. Eles estavam com um sistema de pontuação que era de 0 a 4. Né? Só que a nota que eles pedem é nesse esquema de pontuação de 0 a 120. Que aí você precisa tirar 82 para se inscrever. Pergunta que não quer calar, quanto você tirou? Eu tirei 92. Muito bom. Mais ou menos. Né? Mas assim, deu se certo. você tá aqui... Deu certo. Mas sim, mas você consegue tirar uma nota melhor. Não, sem pressão, não diz isso, porque é tipo quando a pessoa fala assim, nossa, é muito fácil, claro que você vai passar. Eu odeio quando me dizem isso, porque... porque se eu não passar, então eu sou tipo um saco de batata. Mas assim, porque sinceramente, eu acho que dentro das suas proficiências, o TOEFL é mais tranquilo. Porque o GRE é bem mais difícil. Eu não ouvi falar, eu não sei como é que é o GRE. O GRE é uma prova de proficiência para americanos. Né? É uma prova de matemática e inglês, particularmente, que é mais difícil a prova. Então, são questões de vocabulário de inglês que americanos fazem. Então, é relativamente complicado. E matemática, além do que a gente aprende no Fundamental 2, que eu não vi há uns 6 anos. Então, eu tive que voltar a estudar matemática.
Porém, a nota não é eliminatória. Eles recomendam, eles pedem que você tenha pelo menos 300 pontos no GRE para passar aqui, mas se você tirar menos, não tem problema. Ali, quer dizer, é aquele negócio, é um extra. Os professores vão discutir e dizer, ele tirou uma nota bem baixa no GRE, né? É um negócio de discussão. As provas são pagas. Pagas separadamente, é a mesma empresa que organiza, se eu não me engano, as duas, o TOEFL e o GRE. Você pode fazer na sua cidade, em Fortaleza tinha local presencial para fazer. Desde a pandemia tem modalidade remota para você fazer. Eu prefiro fazer o presencial. Né? O processo de você fazer remoto dá muito trabalho, eles observarem seu quarto, ver se você tá Inclusive, um falando. parêntese, quando eu cheguei a fazer o TOEFL remoto, e uma das minhas provas foi cancelada porque eu olhei mais de, assim, eu não lembro, eu olhei, não olhei por mais de 2 segundos pra tela. Porque às vezes até quando você tá pensando assim, tipo, já não pode. Então é muita pressão mesmo. Porque você até começa ali meio atento, sendo que são, 3 horas de prova. E aí tal hora você começa, tipo, a olhar. E aí foi cancelada, assim, a minha prova, né? Então, Tipo de cuidado. coisa. Daí, as proficiências eles pedem essas duas. O GRE normalmente é pedido para as universidades, para pós-graduação de universidades americanas, independente de você ser imigrante ou não, se é internacional. Elô, também teve que ir pro doutorado de sanduíche fazer uma prova de proficiência. Foi tranquilo pra ti? Como é que foi? Pro próprio mestrado e doutorado da UFSCar já tinha que ter proficiência, mas eles tinham outras provas que eles aceitavam. Não precisava ser necessariamente essas externas, era uma prova interna de inglês. Então, no mestrado e no doutorado eu usei essas provas. E pro doutorado de sanduíche precisou do TOEFL. E aí eu fiz quando abriu o edital, porque ele vale 2 anos e eu nunca sabia quando ia abrir o edital, se ia poder ser usado e tal. E qual foi a tua nota? 100 e pouco. Gente! Foi o que eu disse. I speak English, mas... Então, no meu caso, I don't speak English, eu precisei fazer também, foi o mesmo esquema, né? Abri o meu edital, como eu mencionei, em janeiro, e eu tinha um pouco mais de um mês, acho que era 40 dias. Foi essa loucura pra ti também, né? Então, assim, abri o edital e eu tinha, entre várias coisas, né? O projeto, que a gente vai conversar já um pouquinho, detalhar como é que foi. A carta de aceite, né, que eu acho que foi a primeira coisa que assusta, porque, você precisa de uma carta de aceite de um professor dos Estados Unidos, no meu caso eu não tinha contato, e o inglês. Então, quando você olha assim, parece que o inglês é a menor coisa, né, diante de todas as outras, mas pra mim não era. Então, o inglês pra mim foi um grande desafio, foi um grande, diferente da Heloísa, meu inglês aí tava ali na média. Eu também precisei ter proficiência pra entrar no doutorado, mas assim... eu não sei, mas foi tranquilo, assim, exatamente. Era mais interpretação de texto, eu acho. Exato. Foi a primeira prova que eu tive que ouvir falando e responder falando também. Aí então, assim, foi bem tenso pra mim a prova de inglês. Não foi uma parte fácil. Foi a parte mais suada, né? Por incrível que pareça, foi a parte mais suada. Eu precisei fazer mais de um teste, porque tinha uma nota específica de corte. E eu não atingi de primeiro, então eu precisei fazer de novo, porque eu pensei, eu não tô acreditando que eu consegui que alguém me mandasse uma carta de fora dizendo que me aceita e eu não vou entrar na carta em inglês. Contigo, acho que é um negócio de esforço, porque é uma prova. Então, o negócio assim, é estudar, sentar e ir atrás lá de fazer, né? Bem assim, necessariamente submedir o seu inglês. A segunda coisa são as cartas de recomendação, também ligado aí que você estava dizendo. Você precisa de 3 cartas de recomendação de doutores da área. Então, no meu caso, 3 cartas de recomendação de doutores em análise de comportamento. Eu pedi para 2 professores meus, meu orientador e mais uma professora que tinha feito pesquisa comigo no mestrado, e um pesquisador que tinha trabalhado comigo na época da graduação. No momento que você se inscreve, eles recebem um e-mail e eles preenchem lá. A inscrição tudo online. É tudo online, tudo pelo site. Você coloca o e-mail dos professores que vão lhe recomendar, dos doutores que vão lhe recomendar. Eles recebem um e-mail e eles preenchem lá as informações sobre você, sobre como vai trabalhar com você, e lhe recomendando, né, dizendo que você deve, né, passar para lá. Eu acho que é bom falar com o professor antes, né? Evidentemente. Perguntar se dá certo, se pode. No meu caso, eu não sabia que era automático, assim, o site. Então eu pedi para eles escreverem a carta e me mandarem. E aí eu mandava para eles, aí depois que eu descobri, eles basicamente só pegaram o que eles tinham mandado e colocado no site. Então, em teoria, você não sabe o que é que eles escreveram sobre você, né? Ali tem esse... eu também tive essa carta de aceite do professor daqui e também uma recomendação do professor de lá. Mas eu acho que era mais relacionado ao projeto, falando que você...
Acho que até tinham outros que condiziam com o que eu fazia no Brasil e com a ideia do que eu tinha pra fazer aqui, mas eu já fui direto falar com a Ana. E isso parece que eu falei super antes, mas eu falei com ela, eu lembro que voltei lá da França em 2022, em setembro, sei lá. Aí eu já tava, assim, pensando que eu ia tentar um edital. Um amigo meu, o Ramon, oi Ramon. Amigo meu, você fez assim. Já deixa o joinha aí, Ana. Ele tava pra ir em janeiro ou fevereiro pros Estados Unidos, então e ele é lá do programa da UFSCar, então eu já tava entendendo como funcionava, já tinha pessoas que poderiam me auxiliar. E aí eu já entrei em contato com a Ana nesse momento. Dela eu obtive essa carta de aceite, né? Eu acho que é a faculdade. Não tem um itinerário, assim, vá por aqui. É basicamente abre o edital na CAPES. Então você abre e tem lá, você precisa de uma carta de aceite, você precisa de um projeto contendo isso, você precisa, enfim. Não tem nenhum lugar que diz, para conseguir uma carta de aceite, como é que é? Então, como é que foi? Tá, até legal você falar isso, porque eu também achei que nem era algo que teria que partir de mim, que talvez fosse minha orientadora de lá que entrasse em contato. Ela falou, não, ó, eu acho que ela me ajudou talvez a encontrar o e-mail da Ana. É ótimo porque a Ana é bastante online, assim, ela tinha um site, então eu consegui entrar no site da Ana, achar o e-mail dela, informações, se ela estava recebendo alunos também, né, porque teria que ser isso. E aí foi direto pelo e-mail, eu já mandei que eu ia tentar uma bolsa de estudos pra ver se ela me aceitaria, contei o que eu fazia mais ou menos, ela já quis marcar mesmo uma conversa pra eu poder contar pra ela. Então, foi isso, procurar na internet a pessoa, achar o e-mail dela, entrar em contato, e acho que ela foi até que bem rápida, me respondeu, a gente marcou uma conversa, a primeira vez até fiquei esperando pra gente se falar por vídeo e deu errado de horário, assim, não sei se eu tinha anotado errado ou ela não apareceu, eu já fiquei, putz, né, vai dar errado. Mas aí não, foi só questão de time zone mesmo e a gente conseguiu. Sim, e aí eu não sei se tinha essa sensação, mas eu fiquei com a sensação de que não é por aqui, não é assim, tem um jeito oficial e eu tô indo meio que pelas margens, mas não, gente, não tem. É literalmente abrir, sentar só um dia no computador, assim, na cadeira, o computador é ótimo, né? Senta, né? Eu não tinha um professor específico com quem eu queria. Eu tinha um tema que fazia sentido pra mim. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pausa ali, eu pensei, bom, eu estudo comportamento pré-corrente, eu estudo resolução de problema e numa perspectiva teórico-conceitual. Então, eu comecei a traçar, assim, minhas estratégias. Eu posso falar com professores que estudam, fazem pesquisa conceitual, posso ir atrás de alguém que trabalhe com resolução de problema, criatividade, numa perspectiva experimental, numa perspectiva teórica, numa perspectiva aplicada. Acho que também converso ali com a galera da educação. Talvez eu consiga uma pessoa interessante que consiga contribuir com o meu trabalho e que trabalhe com a educação. Ou então, nossa, será que tem alguém aqui da neuro que poderia fazer sentido? Não, neuro já não tem tanto. Então, assim, eu fui fazendo mesmo rastreamento. Exatamente, um rastreio, porque eu não tinha alguém pensando. Claro, assim, não tinha alguém que estudasse exatamente o que eu estava estudando. Então eu comecei, assim, um rastreio mesmo, de sentar e de perder horas, perder domingos, sentada e olhando o programa de universidade em universidade. Até que eu cheguei aqui, vi o programa, de fato, é incrível, olhei todas as disciplinas, olhei o currículo de todos os professores, e aí eu olhei, meu olho brilhou, pera, eu acho que isso aqui faz sentido, eu acho que aqui tem a ver. E aí, cara de pau mesmo, olá, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou estudante brasileira, e aí a partir daí foi meio parecido. Recebi a resposta, e aí é doido, né? Porque eu lembro que eu sentei um dia inteiro pra poder preparar esse e-mail e dizer, pera, tá tudo certo, e confere 1000 vezes e tudo. E aí a gente se prepara pra essa parte e não se prepara pra coisa óbvia que é, tá bom, vamos marcar uma call? Meu Deus! A minha primeira call com um nativo. Mas foi isso. E aí? Comente também que as pessoas aqui não sabem o que é um doutorado de sanduíche. Ai, meu Deus! Disso. Gente, e aí olha que doido, porque eu achava que doutorado de sanduíche, se você fala isso no Brasil, todo mundo entende, né? Assim, pelo menos quem tá na área acadêmica, porque é muito comum. E eu achava que era um termo universal. E aí, o que eu fiz, bonita? Preparei todo o e-mail, né? E aí eu coloquei lá no assunto, né? Proposta de sanduíche doctorate. E aí, porque eu achava que era uma coisa universal. E aí o mestre, muito fofo, assim, respondeu tranquilamente, parece interessante, vamos lá, vamos marcar uma call. A gente fez a call inteira e eu lá plena, até que antes de, você tem mais alguma pergunta? E aí eu, não, mas eu tenho. O que é, como assim, doutorado de sanduíche? E eu fiquei, mas não é um termo universal? E ele, não, mas poderia. E eu, esse aí que eu quero.
até uma coisa, não sei, é um comentário, eu acho, não sei se é pra esse vídeo, mas o que é um doutorado sanduíche? Porque Nossa! eu achava que eu ia vir aqui, me inscrever como estudante, fazer todas as disciplinas, ter que tirar uma nota específica, tipo, Nossa, isso aí é realmente... uma coisa que não foi o que eu achei. Que você vem como um pesquisador, Um estágio. Sim, é um estágio, assim, é um estágio doutoral, é assim que eles chamam. Mas essa pergunta é muito boa, tipo, e dá mesmo pra fazer um vídeo. O que é o doutorado sanduíche? Porque talvez quem esteja vendo esse vídeo já tenha interesse em fazer um doutorado sanduíche, mas talvez pode ter aquela pessoa que caiu de paraquedas e fala, nossa, mas explica melhor o que se faz no doutorado sanduíche pra saber se eu quero, né? Comenta aí se você quer um vídeo sobre Comenta doutorado aí. sanduíche. Mas e aí, Miguel? Currículo, né? Você precisa mandar o seu currículo. Não é o Lattes. O Lattes, ele é do Brasil, né? E se orgulhe, né? Muito bom. Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Isso é uma coisa muito doida, porque eu não sei se vocês tiveram dificuldade pra achar o currículo dos professores daqui, porque eu sou muito viciada aí no Lattes. Aí eu, ué, mas não é Lattes, é outra coisa pra achar currículo. Mas sim. O Lattes é do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, né? Funciona no território nacional. Fora, a galera tá como 2004, sabe? É ali fazer currículo no esquema de mandar pra pedir emprego, né? Então você monta o seu currículo. O que é um bom currículo? Cara, o pessoal fala muito em publicação de artigo, né? Pô, tem que publicar artigo. Na média aqui de pessoas que são aprovadas por doutorado, você ter uma publicação já é uma quantidade relevante, sabe? Um artigo publicado já é um negócio assim, pô, tem um artigo publicado e tal. Já é um negócio bacana. Conta isso pra Fapesta. Gatilho. Fapesta, já deixa o like aí, né? Já se inscreve no canal. Não, pois publicação não é tanta. De forma geral, eu acho que o mais importante é ter um currículo que faça sentido com aquela área. Então, você está tentando para análise de comportamento, você monta um currículo, o que é que você fez em análise de comportamento. Então, é mais relevante congressos de análise de comportamento, publicações de análise de comportamento. E isso é uma pergunta também na minha entrevista, porque eu passei pela entrevista com o MEF, não entrevista, mas a gente teve essa conversa e ele me fez várias perguntas. E aí, uma das perguntas que ele fez foi qual é a sua base teórica, né, epistemológica? Eu falei, eu sou behaviorista radical. Ele sabia. Ele sabia. Ele sabia que tu era. Sabia que eu era. Não foi enganado. Não, e aí ele falou, Skinner. Aí eu, Skinner. Então ele não foi enganado. É sua bagagem no programa. Que eu acho que já entra no quarto ponto, que é o Statement of Purpose, que seria carta de intenção, mais ou menos assim. Sim. Que é você escrever uma carta explicando por que é que você merece estar no programa. É bem humilhante essa parte. Não humilhante, mas é bem assim. É bem publicitário por favor, ali. me dá uma vaga. É bem se divulgar ali. Uhum. E eu acho que, assim, não tem um modelo de carta. Você tem que usar seu estilo. O que é que eu acho que faz sentido ali você escrever. E o meu deu certo, né? Tô aqui. É o lance de mostrar o para além do currículo, né? Porque o currículo ele já tem. Ele já sabe o que é que você produziu, sabe o que é que você fez. Agora, como é que é a sua história com isso? Por que é que você seguiu aqui dali? E foi assim que eu montei a minha. Né? Então, assim, por que é que eu tenho interesse com o nosso comportamento? Como é que eu cheguei a trabalhar no que eu trabalhei, que vocês viram no meu currículo? Essa mais da sua jornada em análise de comportamento. Eu acho que pra Ana é engraçado, assim, acho que ela viu o projeto que eu propus de fazer e foi suficiente, ela não perguntou muita coisa, não. Agora, o edital que eu me inscrevi avaliava o meu currículo, o currículo da minha orientadora no Brasil e o currículo do supervisor nos Estados Unidos. Então, aí o currículo de todo mundo Que é o da CAPES, né? Aí os professores, né? Quanto que eles orientaram em mestrado, em doutorado. Sim. Aí é um currículo bem diferente do nosso. E como estudante, aí é apresentação em congresso, participação, acho que em congresso também. Organização, artigo, organização, né, acho que tinha várias coisinhas ali que pontuavam. Era pontuação mesmo, né? Exatamente, você tem pontos, é verdade. Porque a gente tem uma espécie de tabela em que tudo que você foi fazendo contam pontos ali. Mas, gente, eu amo estar aqui porque eu acho que eu sou a esperança daquelas pessoas que diz pra mim não dá, gente, pra mim não vai dar. Porque meu currículo é muito ruim. Tipo, gente, é sério. Me vendendo aqui. Não, pra me vender, se você quiser falar mal de mim, me chame, porque eu sei coisas ótimas pra te ajudar. Mas assim, é porque na verdade, eu sempre tive que trabalhar e estudar. Tem uma música triste no... Editor! Não, mas assim, então, e durante um tempo na minha vida, né, eu fiz direito junto com psicologia, porque eu achava que queria direito, isso aí é outra coisa. Então, teve um tempo na minha vida que eu fazia 11 disciplinas, eu trabalhava, eu fazia inglês na Casa de Cultura, que eu só fui conseguir fazer inglês
na universidade, porque, enfim, já era adulta, então eu tinha que fazer inglês, eu dava aula de reforço, né? E fazia 11 disciplinas, então assim, eu não tinha tempo pra engordar o meu currículo, pra colocar coisas ali, de experiências extra-acadêmicas, assim. Foi muito difícil pra mim construir o meu currículo, porque, por exemplo, né, eu não fiz iniciação científica, por exemplo, porque eu fiz monitoria que tinha bolsa, era remunerada, e o IC não era. Então eu precisava da grana da monitoria, que era tipo R$400, mas era. Então eu não tive. Então, até pra entrar no mestrado, assim, às vezes eu vejo muita gente falando, eu preciso muito melhorar meu currículo. E, gente, sim. Mas eu acho que também não pode virar uma coisa que é tipo, se não for isso, não dá, assim. É o impeditivo. Porque não é assim. A gente, às vezes, tem uma noção de que eu tenho que ser um super pesquisador durante a graduação pra poder ir fazer uma pesquisa no mestrado. Isso nem faz sentido. Porque você vai desenvolver esse repertório no mestrado e no doutorado. Então, você não tem que chegar lá dizendo que você já é um pesquisador pronto. Agora, você tem que ter expertise no que você fez durante a graduação. E ser intencional com o seu currículo. Porque também não adianta você ficar fazendo um curso na SOS Computadores pra poder botar ali, sabe? Eu participando de qualquer congresso. Gente, acho que eu fiz escolhas caras pra mim, né? Então eu tinha uma BPMC, eu juntava o ano todo pra poder ir pra aquele congresso, pra poder mandar um trabalho, pra poder ter aquele trabalho. Então era assim, são escolhas, mas meu currículo, eu entrei no mestrado sem nenhuma publicação, né? E sem IC, por exemplo, eu entrei na raça, entrei com prova. E entrei com outras coisas no meu currículo que não foram essa e com entrevista, né? E eu entrei no doutorado, eu também só tinha um artigo publicado, que era o da minha dissertação. Então, assim, é isso, assim, você não tem como a gente querer começar de onde a gente vai terminar, né? A gente tá começando a carreira acadêmica agora, então, assim, sem neura também. Não. Que ela tá chamando de currículo bom, né? Vamos medir aí também o que é isso. E assim, é um negócio... porque tem gente, eu acho que tu é um dessas pessoas. Tipo, o Miguel, ele tem um currículo acima da média, né? Tipo, tu tá na metade do doutorado, já tem várias publicações. Isso não é comum, gente. Então, assim... Pois é. Né? É nesse sentido também. E pensar que essas distinções, além do... Tentando doutorado aqui e fazendo sanduíche, né? Você tem um lance de pontuação mesmo. Sim. Né? De tipo, isso aqui conta, cada coisinha conta e tal. Aqui é um negócio mais de processo seletivo. Uhum. Então não tem pontuação. Eles vão ler o currículo e traçar um perfil ali e pensar no se vale a pena fazer. Então é um negócio assim, às vezes, o que você publicou talvez chame mais atenção do que a quantidade de publicações, o tema em si, tema, se tem a ver e tal. Esse tipo de coisa. Desde a graduação, que eu me interessava por análise do comportamento e eu me interessava pelas mesmas coisas, assim. Então eu tenho uma consistência, assim. Eu tenho trabalho sobre criatividade e resolução de problema de 2012, 2013, assim, tipo, na BPMC, nos encontros universitários. Então, assim, é a mesma coisa. Eu tô há 11 anos estudando a mesma coisa. Então, assim, sobre isso aqui, ok, eu consigo falar. Sobre outras coisas eu não sei. Mas, então eu acho que talvez o diferencial foi isso, saber o que me interessava na área. E tem projeto, Miguel? Ou não? São tudo que eu falei tá aqui listado. Listado aqui os 4 pontos. São esses 4 pontos, é a primeira fase do doutorado. Meu Deus! Você se inscreve até o dia 1º de dezembro, manda esses 4 documentos, 4 conjuntos de documentos. Quando é que abre? Você tá aberto o ano todo, você pode tentar até o dia 1º de dezembro. 1º de dezembro fecha ali pro ano seguinte. Depois que você faz isso durante o mês ali de dezembro, janeiro, os professores vão ler, principalmente o professor responsável, que esse ano é o MEF, eles leem ali os currículos interessados, se todo esse material, né, tiver passado no critério, você vai para a segunda fase. A segunda fase é o que eles chamam de fim de semana de entrevista, que você é entrevistado por membros de cada laboratório e pelos professores do departamento. Até ano passado era todo remoto, ano que vem estou tentando fazer um negócio híbrido ali. E é isso, a entrevista direta ali, você com todos esses representantes aí da universidade. E depois eles fazem ali seus comentários, anotam, depois juntam os alunos que entrevistaram, mandam esse material para os professores, e os professores discutem entre eles. Porque isso é uma outra coisa, né? Os alunos do programa fazem parte dessa seleção. Inclusive tem um Rios no meu Instagram que eu compartilho um pouco sobre isso, que eu acho a UNR, de forma geral, uma universidade muito horizontal. Pelo menos em relação às universidades que eu tive acesso no Brasil. Então tem um Rios que eu mostro um pouquinho sobre como é que é, também que eu fiz durante a semana de seleção, mas isso é muito legal, né? Tipo, te assustou ver aluno te entrevistando ali, porque acho que a gente não passa por isso no Brasil, né? Nenhuma das minhas seleções um aluno me entrevistou. Cara, na minha semana de entrevista me assustou a quantidade de entrevistas, porque são 2 representantes de cada laboratório,
e mais cada um dos professores. E ainda teve um congresso no começo das entrevistas, você começa participando de tipo uma espécie de congresso, eles vão apresentar trabalho para você e tal. Então foi a sexta e o sábado, o dia inteiro de atividades, e isso eu fiquei um pouco... Tenso, assim. Tenso. Quanto às entrevistas com os alunos, variou muito. Então tiveram entrevistas, alguns alunos fizeram perguntas assim bem, né, técnicas e sobre a sua história. Outros já estavam ali mais... querendo ser mais de boa. Qual é a sua cor favorita? Cor favorita. Falei a cor favorita, né? Perguntaram qual é a cor favorita e tal. Que Então, animal foi você boa. seria? Teve de tudo. Teve de tudo. Então, os professores dos alunos ficou tranquilo ali, né? Do meio pro fim. Os professores também, eu tava mais nervoso com a professora que eu queria trabalhar, né? Com a Ramona. Sim. O que foi esse resultado? Tipo que nem nos filmes que a gente recebe uma cartinha em casa. Hoje é por e-mail, né? Mas eles ainda mandam as correspondências e eles pedem correspondência de volta. Nossa, mas a gente também tem que receber. Eu recebi, assim, um documento da universidade. Nossa, eu me achei assim... Eles mandam um e-mail e só. Então, fecha 1º de dezembro. Esse final de semana de entrevista foi começo de fevereiro e eu soube o resultado no final de fevereiro. Por e-mail, eles mandaram um e-mail dizendo que eu fui aprovado, um e-mail com a carta. Depois disso eu recebo alguns documentos por correio e eu preciso mandar o meu aceite, né? Aceito participar aqui do doutorado por correspondência também. Meu Deus! Os antigos australopitecos. Assim. Eu tive que assinar também, o MEF teve que assinar e mandar pra minha casa. Legal também de mostrar o quão antes que as coisas acontecem. Sim. O seu fechou em dezembro, aí você fez tudo isso, foi em fevereiro, março, que você foi saber que você viria em agosto de 2023, é isso? Isso, e aí de fevereiro até agosto é todo o processo burocrático de visto. Da universidade, e poder morar nos Estados Unidos. Melhor. Esse é o vídeo 3, meninas. Já se inscreve no canal se quiser saber mais. E o seu projeto, Elô? Quanto você teve que adaptar? O quanto você fez intencional pensando na Ana? Como é que foi isso? Pois é. Só um parênteses. Quanto tempo já? Vai ficar um vídeo. 30 e... Não, tá filmando. Tu tá me zoando? Nossa, eu não faria. O projeto era bem livre, porque abriram um edital de uma área específica de humanidades e você teria que se encaixar, na verdade, um pouco com o edital. E o teu foi assim? Foi, depois posso procurar informações mais específicas, Nossa, mas era sobre questões de aprendizagem, educação, faz sentido para nosso comportamento, mas tinha toda uma estrutura de projeto que você meio que tem que vender o seu projeto alinhado a isso. Então isso foi uma coisa importante que eu entendi ali do meu processo. E aí, o que eu não entendi é que, na verdade, eu poderia propor qualquer coisa. Eu não precisaria propor alinhado ao meu projeto de doutorado, porque a CAPES, né, não teria essa informação cruzada. E eu não precisaria necessariamente propor um projeto de experimental, que é o que eu faço, pesquisa experimental. Eu poderia falar que eu tô vindo aqui para fazer uma análise de alguma coisa, ou ter alguma aula específica. Então, era bem aberto o formato do edital. Mas também acho que eu permaneci na minha área de conforto de propor um projeto de pesquisa experimental, que eu viria aqui, coletar dados, tudo. Então eu alinhei um pouco a mim e ao edital nessa parte de aprendizagem, de educação. Nossa, o meu já foi bem diferente, eu não sabia, achei que tinha sido o mesmo, mas o meu edital ele era todo intrincado com o meu projeto. Deveria ser totalmente intrincado com o que eu tô fazendo na minha tese. Então foi um edital de doutorado sanduíche, né, tradicional, mas as exigências do projeto eram muitas, assim. Tantas que eu lembro que assim que saiu, que eu comecei a ler, eu lembro que no meu grupo do WhatsApp da minha turma, o pessoal já falou, não, muita coisa, cansei de ler, desisti, não, muita coisa. E assim, gente, eu lembro que eu fazia parte de uma comunidade do Orkut, que eu era, tipo assim, moderadora, que era teimoso é quem teima comigo, porque eu sou muito teimosa. E assim, eu fui lendo aquilo e realmente era muita coisa. Então eu acho que mais do que difícil, é trabalhoso. No meu caso, era um edital que eu tinha que responder, tipo, isso de vender o projeto também. Eu tinha que explicar por que esse projeto fazia sentido socialmente, financeiramente, que benefício ele ia trazer para o Brasil, por que tinha que ser nessa universidade, por que tinha que ser com esse professor, qual é a relação desse projeto, o que ia contribuir com o meu projeto no Brasil, por que não tinha ninguém no Brasil que eu poderia fazer, por que tinha que ser alguém de fora. Então, assim, você tem que... E os 2 CAPES? 2 CAPES, né? Então, assim, eu acho que o meu foi primeiro. E aí, talvez... A dica olhe o seu edital, conheça o seu edital, veja se alguém já fez algo parecido pra você saber o que é aprovado e o que não é. Porque acho que foi o que eu fiz. Fui atrás de pessoas que tinham se inscrito em editais parecidos.
Até tinha isso de falar por que era Ana, por que era aqui, mas é uma parte muito mais aberta comparada ao seu, né? E aí você tinha que montar um cronograma, né? Aquela coisa de projeto mesmo, e mostrando a execuibilidade daquele projeto, por que ele funcionaria naquele tempo proposto, por que você precisava ficar esse tempo que você estava sugerindo também, porque, por exemplo, né, eu poderia fazer... Eles disponibilizavam até uma quantidade X de bolsa, mas eu tinha que provar, tinha que dizer por que tinha que ficar esse tempo todo aqui. Era bem custoso, tinha que apresentar o meu projeto da minha tese, e aí eu tinha que colocar esse projeto paralelo, assim, e eles não especificam muito, assim, a profundidade que tem que ser. Então a gente fica meio no escuro, né? Porque é só um rascunho, assim, ou é um projeto mesmo. Então, o interessante que aconteceu comigo foi que eu tive que vender tanto o meu projeto, que eu saí desse processo acreditando muito mais no meu projeto. Porque, cara, esse negócio aqui é bom mesmo, né? Tipo, é importante. Por que isso aqui é importante? Vai ajudar quem? E, né, vai contribuir por quê? E vai mudar o que na sua área? Daqui a 5 anos você acha que, sabe, é tanta coisa. E quando eu terminei, eu fiquei, caraca, é mesmo, isso aqui tudo é importante. Então eu acho que eu preciso ir mesmo, né? Minha vida vai ter que mudar agora em um mês, né? Embora eu já estava ali no meio desse processo há uns 6 meses. Mas acho que foi isso, assim. O meu foi um pouquinho diferente. Eu acho que em maio, junho, eu sabia que eu tinha conseguido a bolsa. Só que a gente propunha em que janela, que período a gente viria. Então, tinha lá, você vai de junho a setembro, você vai de outubro a dezembro, deixava essa abertura. Eu sei que um vídeo como esse responde muitas perguntas e abre tantas outras, né? Porque aí vem tudo isso que o Miguel falou também. Como é que foi pra tirar o visto, e entrevista no consulado, e como é que chega aqui, e era o que a gente esperava e não era, enfim. Então todas essas dúvidas vocês podem deixar aqui, porque aí a gente pode vir em outros momentos, né? Pra poder responder e bater esse papo de novo. Pra finalizar, assim, o que vocês acham? Valeu a pena, não vale? Eu tô realizado e morrendo de saudade de casa. Isso aí, os detalhes você vai ver no próximo vídeo. Sim, tem as delícias e as dores de morar em outro país, mas na parte acadêmica e de vida vale muito, muito a pena. Eu acho que vou ecoar, é exatamente isso. Tô morrendo de saudade de casa, mas passaria por tudo isso de novo. Tá sendo uma das experiências mais transformadoras e recompensadoras da minha vida. E essas pessoas não estariam aqui comigo, né? Esse vídeo, nada disso aconteceria se eu não tivesse passado por esse sufoco. Então, eu perdi alguns domingos, você vai perder alguns domingos, mas vai valer a pena. E acho que é isso. Beijo, se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, deixa suas dúvidas, segue o Miguel e a Heloísa nas plataformas deles e vamos bater esse papo e tirar dúvidas. Estamos aqui pra isso. Beijo!